Fala pessoal, seja muito bem-vindo aí ao GR Podcast Saúde e Performance. Hoje eu estou com um convidado super especial aqui. Ele é mestre da ciência da computação, triatleta. Daibert. Daibert, muito obrigado por ter aceitado esse convite, estar aqui contribuindo para a gente, tanto na sua área quanto na área aí da saúde, da performance, que você está muito ligado a isso agora nesses últimos anos. Muito obrigado mesmo por ter vindo aceitar o Cara, convite. eu que agradeço, privilégio estar podendo falar um pouquinho com você e poder compartilhar um pouco da minha história com o seu público, que, enfim, minha vida sempre foi cheia de altos e baixos. E em alguns momentos eu privilegiei o meu trabalho, em detrimento da minha saúde. A grande realidade é essa. Eu fui negligente com a minha saúde. E se a minha história puder incentivar alguém aí a mudar de vida, eu estou no processo, né, eu já perdi mais de 30 quilos, eu preciso perder mais, mas cara, minha vida é outra. E não tenho dúvida, eu ia morrer muito cedo se eu continuasse no ritmo que eu estava, sabe, Gilson? A grande realidade é essa. Então, eu que agradeço, de alguma forma ou de outra, você conhecer um pouco da minha história, fez com que você quisesse contar para o seu público essa história, então é um privilégio estar aqui. Não, pode ter certeza, cara, que você é uma pessoa que me motiva, né? Eu já estou na área há muitos anos, me motiva a ver, te assistir, te acompanhar. E eu creio que as pessoas que estão em casa também, com certeza, se sentem motivadas, incentivadas, né? Por você possa acompanhar e porta todos os dias. Então, com certeza, vai trazer muito conteúdo para a galera aqui, não só dessa área, mas quanto também da inteligência artificial, né? Nós vamos falar bastante também Boa, vamos aqui, falar sim. né? Cara, você sabe que, eh eh eu quando comecei a mudar de vida, teve um estalo, assim, na minha vida, sabe, Gilson, assim. Hum, Eu voltei de uma viagem, sabe, e sempre quando eu tô viajando, eu gosto muito de viajar também, sempre quando eu tô viajando eu consigo ter um ritmo melhor de vida, eu sempre volto da viagem mais magro. Eu aqui em viagem, não sei quando você viaja, a gente come muito, né. Então, voltar mais magro, por quê? É porque aí você tem uma rotina, você anda mais, você faz mais atividade física. E aí eu chegava e voltava para o bar e entrava naquele ritmo de trabalho que me consumia manhã, tarde e noite, às vezes de madrugada, né, prioridade zero para fazer atividade física, academia odiava, nem pensar, enfim. E aí eu perdi 2 amigos, quando eu voltei de viagem, culminou com o fato de eu perder 2 amigos que formaram comigo, um deles foi por um ataque cardíaco fulminante. Cara, isso deu um estalo, assim, me despertou "Pô, eu já tô com 40 e tantos anos, se eu continuar assim eu vou ser o próximo". E aí, cara, de onde veio a energia, né. Falou: "Vou tentar mudar um pouco a minha vida". Aí eu fiz um desafio pessoal, que eu brinquei e nas minhas redes sociais, assim, de uma certa forma até que 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 impulsionou bem, né, muitas pessoas começaram a me seguir por conta disso, e tal, que foi 5 quilômetros todos os dias ou quase. Cara, eu comecei honestamente a caminhar. E aí, quando eu estava caminhando, eu começava a fazer um trotezinho, sabe. E aí trotava um pouquinho, parava, porque eu não aguentava, a grande sinceridade aí, os nossos ouvintes e quem está nos assistindo aí, cara, eu pesava quase 140 quilos, não conseguia correr lento 200 metros. A minha vida era essa. E aí, cara, e aí começava a gravar vídeos, falando sobre pensamentos, coisas que eu refletia, fazendo atividade física. E aí eu brincava, 5 quilômetros todos os dias ou quase, aí gravava vídeos de 1 minuto, 2 minutos. Cara, não virava nem reels não, uhum. ficava nos stories. Cara, isso foi fomentando as pessoas a também se movimentarem. Eu criei uma hashtag 5 quilômetros todos os dias ou quase, cara, chegava final de semana, tinha 20, 30 pessoas me marcando e colocando a minha hashtag, Aham. porque se sentiram motivadas também. Então assim, eu tô te explicando isso porque eu entrar no esporte também fez com que eu tentasse motivar outras pessoas, porque se eu
obeso do jeito que eu estava, com uma vida focada só em trabalho, e conseguia, cara, uma pessoa que talvez não estivesse numa situação tão ruim do que eu, que eu estava muito gordo, talvez ela iria conseguir também. Então, assim, sempre tive esse objetivo de compartilhar essa rotina para poder motivar as pessoas a mudar de vida também, porque se essa mudança também estivesse acontecendo comigo, também poderia acontecer com essa outra pessoa. Então eu sempre tive esse objetivo, assim, sabe? É certo que eu parei de gravar porque eu gravava porque eu caminhava. A Aham. partir do momento que eu passei a correr 5 quilômetros sem caminhar, que a primeira vez que isso aconteceu eu chorei igual criança, sabe? Aí não dá para você treinar com o telefone. Hoje em dia eu não levo nem o telefone para treinar, sabe? Eu deixo ele em casa porque atrapalha, enfim. Então, é por isso que eu parei de gravar esses vídeos, porque eu não caminhava mais para poder gravar, entendeu? A grande realidade é essa. Nossa, eu te acompanhei, cara, nesse período, desse processo. No início mesmo, eu já te acompanhava no início. Falei, saudade, cara, começou, que legal, começou a correr, movimentando, aí já começou a trazer esses amigos aí, fui A gente formou observando, um cara. grupo de Nossa, corrida é, inicialmente e tal. Foi quem começou fui eu e a Thalita Miguetti. Thalita. Sabe quem que é a Thalita, não sabe? Sim, Corredora, continua correndo até hoje e tal. A gente começou junto, cara. A gente começou junto. Com um desafio olha só. inicial, correr 5 quilômetros todos os dias ou quase. Depois eu fui aprender que não dá para correr todos os dias, né? Não é bom, você tem que esperar. A recuperação é uma modalidade do esporte, você tem que dormir bem, tem que recuperar. Aí eu comecei a ter as primeiras lesões, mas aí também você vai se profissionalizando, né? Conheci a Kátia se transforma na minha treinadora, monta as minhas planilhas, você vai pesquisando, você vai aprimorando, né? Uhum. E aí a minha meta maior era correr 10 quilômetros. Correr 10, cara, olha Aí, só. cara, foi assim, 5 quilômetros. 5 quilômetros passou para 7, 7 passou para 8, de 8 passou para 10, 10 passou para 12, depois 15, depois 18, até que eu corri minha primeira meia maratona no ano passado. Hoje eu faço meia maratona nos treinamentos, cara. Mas, cara, quando eu comecei a correr, uma meia maratona são 21 quilômetros, né? Cara, quando eu comecei a correr, nunca que eu imaginei que eu iria conseguir correr 21 quilômetros. Não sou tão rápido quanto o Rafael, que aqui estava, né, conversando com você, mas, cara, eu dou meus pulos e consigo correr de maneira muito boa para o físico que eu tenho, que eu sou pesado ainda, eu tô pesando 100 quilos ainda. Uhum. Queria perder mais uns 15. Vai, Aos processo, pouquinhos eu tô eliminando, tá no tô processo. no processo. O- Fala pra galera o que, que é um triatleta, né? Porque a partir daí você veio a competir mais outras modalidades. Fala pra galera como que foi, o Quer que é um saber triatleta e como que foi essa transição, né, Quer cara? saber acho que é isso sim. Essa transição, De porque onde que surgiu eu fazer triatlon, né? exatamente. Uma loucura, né? Primeiro pra galera entender, triatlon é uma modalidade esportiva de competição, que são 3 modalidades. Você nada, depois você pedala e depois você corre, um atrás do outro. Você faz as transições e você faz um atrás do outro. Existem múltiplas distâncias, por exemplo, você tem o triatlon, acho que o primeiro de todos é o triatlon super sprint, triatlon sprint. Uhum. O sprint são 750 metros nadando, depois 20 quilômetros pedalando, depois 5 quilômetros correndo. Depois do sprint você tem a modalidade do olímpico. Por que chama triatlon olímpico? Porque é a modalidade que acontece nas Olimpíadas, por isso triatlon olímpico. Também é conhecido como triatlon standard, que são 1.500 metros nadando, 40 quilômetros de bicicleta e 10 quilômetros correndo. Foi esse que eu fiz domingo passado, que eu fiz lá em Nova Lima, do lado de Belo Horizonte. A gente nadou na Lagoa dos Ingleses. Foi domingo agora. E aí você tem as provas mais hardcore, que aí a gente está falando do Ironman, que é o meu grande objetivo, né? Eu estou, na realidade, treinando para fazer um Ironman. Quero fazer o 70.3, que é o meio Ironman, que aí são 1.900 metros nadando, 90 quilômetros de bicicleta e uma meia maratona, 21 quilômetros.
Tudo isso um atrás do outro. O triatlo olímpico eu fiz em 4 horas. O recorde mundial é 2 horas e 40. Então você vê que eu sou mais lento, mas eu tô Não, lá, tá ótimo. Nossa. entendeu? Eu tô lá. Espero fazer o meu 70.3, que eu vou fazer em agosto. Espero fazer ele em 8 horas. Cara, é 8 horas com coração a 170, 180. É uma loucura, é uma loucura. O triatlon, então, é isso. E como que surgiu o triatlon na minha vida? Existe uma máxima na galera do triatlon que todo triatleta é um corredor lesionado. De maneira geral, tá? Claro, existem exceções, mas todo triatleta começou correndo. Só que aí ele vai e lesiona. E eu tive uma lesão no colo do meu fêmur, uma fratura incompleta, ainda bem que foi incompleta, porque senão eu ia ter que fazer cirurgia. No colo, isso me colocou por 90 dias, 90, 120 dias sem poder correr. Eu estava naquele processo de. E aí vamos entender também, tá? Uma fratura, pessoal, por overtraining. Por quê? Estava em ciclo de meia maratona, minha primeira meia maratona. Rafael tá fazendo mais de 100 quilômetros por semana, né? Eu estava fazendo mais de 60 quilômetros por semana, pesado desse jeito, né? Meu corpo não aguentou, tive uma fratura, fiz a meia maratona. Depois da meia maratona eu comecei a sentir umas fisgadas assim na parte de trás, no glúteo. Achava até que era um problema muscular, e se é problema muscular, você continua treinando, né? Errado também, né? Você não entender e não sentir o seu corpo. E aí, estava doendo, estava me atrapalhando demais, cada vez que eu treinava piorava. Estava com edema gigante, fiz uma ressonância, um edema gigante, uma fratura incompleta, e me tirou dos treinos, não podia correr. Meu médico, ele falou: olha, Leonardo Feital, cara, você não pode botar o pé no chão, pode comprar uma muleta para você. Nossa. Tá com edema gigante aqui. E aí, cara, eu já andava um pouco de bicicleta. Falei, bicicleta posso fazer? Ele falou, pode, porque bicicleta é mais quadríceps, né? Quer saber, vou voltar a nadar então também. Falei com a Kátia, ela já é uma triatleta, né? Nunca tive vontade. Mas, cara, quando eu me senti lesionado, eu já andava um pouco de bicicleta, e natação, eu tinha alguma familiaridade com natação. Cara, vamos tentar nadar. Kátia, me treina aí para esse negócio de triatlon aí. Foi quando nasceu o Master Tri, que é o grupo da Kátia de triatlon, que ela tem um grupo de corrida que chama, é uma assessoria de corrida, né? Que é a Team Master Run. Aí nasceu o Team Master Tri. Eu fui um dos primeiros lá, ela começou a treinar a gente pro triatlo. Em Ubá é a única assessoria que faz assessoria nas 3 modalidades. E aí, cara, foi assim que eu entrei no mundo do triatlo, com uma lesão que fez eu colocar na minha rotina treino de natação e treino de bicicleta. Eu não tinha speed, bicicleta de estrada, que é o que geralmente o pessoal usa, né? Eu tinha mountain bike. Eu comecei com mountain bike, depois que eu comprei speed, aí você vai se profissionalizando, né? Então, Melhor. assim, cara, foi desse jeito que eu me tornei um triatleta. E meio que inconsequente, tá? Porque eu falei assim, isso no final do ano passado. Kátia, foi na realidade em setembro. Eu ainda meio que não estava correndo ainda, estava lesionado. Kátia, me inscrevi no Ironman 70.3 lá no Rio de Janeiro em agosto do ano que vem. Tenho menos de um ano para virar um triatleta. Mas assim que funciona, você sabe, é só assim, né? Para mim, geralmente funciona bem. Então, eu tenho outro problema, que aí é uma questão assim, para eu me comprometer com as coisas, eu faço questão de divulgar. Comprometimento, né? Cria um comprometimento, né, cara? Porque aí cria um comprometimento diferente também. Porque aí eu penso o seguinte: nossa, domingão, tenho que andar de bicicleta 100 quilômetros no meu treinamento. Cansado, querendo ficar deitado, querendo ficar dormindo. Não, cara, eu falei que eu vou fazer essa prova, eu preciso ir. Isso dá uma força diferente. Tal do compromisso público, né? É. Dá uma força diferente para você
fazer essa rotina exaustiva de treinamento, que é 3 vezes na semana natação, 3 vezes na semana bicicleta, e corrida eu estou fazendo 2 vezes na semana. Fora a outra modalidade, que é fortalecimento, fora descanso, que para mim é outra modalidade, você tem que dar tempo de descansar, você tem que ter sono bom, essa é uma briga que eu não tenho um sono muito bom, então eu demoro mais tempo para recuperar, e eu sinto isso na pele, e tem uma modalidade que é muito importante para o triatlon, que é o psicológico, cara. A prova, claro, nem a prova que eu fiz, o triatlon olímpico, fiz em 4 horas. Claro que é físico, mas, cara, mais que físico é psicológico. Cara, sua cabeça, se ela não tiver boa, você não consegue dominar uma prova dessa. E é loucura. Controle emocional Precisa. o tempo todo para autoconhecimento, né, David? Cara, mas e é muito isso, assim. Eu brinco com a Kátia, que eu falo que quando você está numa prova longa, fazendo endurance, cara, é gerenciamento de recursos. Uhum. Você está todo momento entendendo as variáveis do seu corpo, qual dor que eu tô vendo, tô me sentindo bem, tô me sentindo enjoado, porque a suplementação intra-treino, baseada em géis, né? Muita. Eu estou treinando meu intestino para 90 gramas de carboidrato hora, né? Então você tem que ver como é que tá seu estômago, se está se sentindo bem, está com vontade de vomitar, está com batimento cardíaco, o Garmin, ele controla uma quantidade, uma dezena de variáveis. Você tem que estar monitorando aquilo para poder gerenciar os recursos. Pô, agora eu posso Hum. ir um pouco mais rápido, agora não. Agora eu tenho que, pô, tô sentindo uma dor aqui, vamos diminuir o pace, porque senão eu não concluo. E aí eu brinco, né? No meu caso, é gerenciamento de recursos escassos, que não são muitos que eu tenho. Então, eu tenho que ficar toda hora me monitorando para saber o que vai acontecer. E aí isso daí fica martelando na mente. Eu tô andando de bicicleta, pô, vou diminuir a pedalada aqui, vou passar uma marcha mais lenta para economizar minha perna, porque o meu quadríceps aqui tá queimando muito, tá tendo uma formação de ácido lático muito grande. Tô na corrida, opa, não posso correr mais do que esse pace, porque já tá no meu limiar de lactato. Se eu passar o meu limiar de lactato, eu vou quebrar. Então, assim, são dados mesmo. Aí você falou de inteligência artificial, né? Cara, eu conecto uma inteligência artificial no meu Strava, no meu Garmin Connect, para monitorar e gerar dados estatísticos dos meus treinos, cara. Legal. Sim, eu sou maníaco por dados, assim, Legal. sabe? Nossa, aí atrelado só. Para poder ir mais longe. Eu vou devagar. Eu não sou um atleta rápido como o Rafa, que estava aqui. Sou muito pesado, sou velho também, né? Tenho mais de 40 anos, isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Então, essa forma que eu tenho conseguido entrar nas competições e participar das competições bem, terminando bem a prova, sabe? Uma coisa que eu percebi, David, que você gostava muito de viajar. Sim. Mas o esporte não te limitou a isso, porque hoje você viaja para praticar o esporte que você gosta. Eu fico escolhendo as cidades para poder correr, para poder viajar. Aí agora as minhas viagens eu encaixo as corridas, encaixo um triatlo, um duatlo, para Uhum. poder participar. Então, assim, juntou o útil ao agradável, Legal. assim, sabe? Mas não sei se você lembra, eu viajava sempre nas férias, e eu ficava tipo 30 dias fora, saía do Brasil, ia para uns países bem esquisitos, gosto de ir em algumas ações, pô, na África fiz uma ação muito legal, fui no Haiti, umas ações envolvendo a ONU, me aplicava para poder participar desses projetos com a ONU, sempre gostei muito disso. Isso eu não estou fazendo. Uhum. Porque aí não é muito compatível com o meu treinamento ficar 30, 40 dias sem treinar. Porque senão meu foco é o Ironman. Uhum. 2027, meu foco vai ser, olha o compromisso público, a maratona. Depois eu volto a viajar nesse estilo aí que eu fico 40 dias fora, assim. Mas, cara, sempre viagem com alguma atividade física. E essas viagens aí, cara, conta pra gente alguma experiência diferente sua aí, pra fora. Cara, muitas, E aí? muitas. Hum. Mas assim, por que que eu viajo? Por que que eu sempre gostei de viajar? Cara, sair da zona de conforto e vou para uns países difíceis.
complexos. Adoro conhecer algum país novo da África. A África tem mais de 50 países. Mas teve uma viagem que me chamou muito a atenção por conta do que eu encontrei lá, sabe. Eu fui para o Haiti. O Haiti, ele foi devastado por um terremoto, não sei se você lembra. O governo brasileiro, o exército brasileiro foi até fazer uma ação humanitária lá no Haiti. Morreram, quantos habitantes tem o bar? 50? Por aí, Ah, né. por aí, é. Sim. Morreram 120.000 pessoas com esse terremoto, cara. Imagina, o bar praticamente inteiro morrer por conta do terremoto. O terremoto aconteceu em Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, e um país muito pobre, muito pobre. Eu fui lá em 2018, alguma coisa assim, 2017 ou 2018, e eu me inscrevi num projeto da ONU, que estava levando pessoas brasileiras, e aí é de todos os países, mas eu estava num grupo de brasileiros, que o objetivo era comunicar que o Haiti também é um país que pode ser usado para turismo, né, para chamar atenção. Eles contrataram uma série de influenciadores, pessoas que gostam de viajar. E aí, só te explicar, eu não sou um influenciador de viagem, nem tenho seguidores para isso. Você vê lá meu Instagram, acho que tem 11.000, 12.000. Não tem nada a ver. Mas eu participava de um blog que eu compartilhava as minhas viagens e criava os meus roteiros personalizados, que era eu que fazia, eu compartilhava lá. E muita gente me lia nesse blog. Os meus roteiros até hoje são muito baixados, entende? É um blog de viajantes mochileiros, Que sabe? legal, cara. E aí, cara, eu me apliquei como influenciador desse blog para eu contar a minha história para o blog e para a galera que tá lá, entende? Uhum. Foi assim que eles me aceitaram para poder participar do projeto. E, cara, cheguei lá sem expectativas, mas assim, achando que, pô, é um país, Uhum. né? Um país. Conheci alguns números. O Haiti, ele divide uma ilha com a República Dominicana. E aí não tem voo direto do Brasil para o Haiti, Porto Príncipe. Não tem. Então, o que, que eu fiz? Fui para a República Dominicana. O avião pousou em Punta Cana. Foi São Paulo, Punta Cana. E aí, cara, em Punta Cana, pô, praias belíssimas, um país estruturado, um negócio assim todo. Cara, pesquisem aí, Punta Cana, tem uma praia lá chama Bávaro. Pesquisa essa em particular, Bávaro. Cara, Caribe, né? Aham. Sim, um negócio impressionante, Gilson. Negócio lindo, maravilhoso. E aí passei lá alguns dias. Já vai viajar? Vamos passar, conhecer um pouco da realidade da República Dominicana. Acho que isso até que foi o que me chocou, sabe? Uhum. E, pô, aqueles resorts all inclusive. Eu fiquei num resort lá que tinha 18 restaurantes, Gilson. Nossa. Eu não sabia onde que estava o restaurante. Eles te dão um mapa para você poder ir para um lado, sei lá quantas piscinas, na frente da praia. Negócio incrível. E aí fui para a capital, Santo Domingo, a capital da República Dominicana, alguma coisa assim. Fui à capital, conheci lá, conheci outras áreas lá da capital, a capital diferente de Punta Cana, né, não é tão turístico assim. E da capital eu peguei um ônibus e me encontrei com brasileiros, para ir para Porto Príncipe, no Haiti. Assim que eu entro no ônibus, a gente chegando lá na fronteira, o motorista para e fala pra gente: "Olha, teve uma tentativa de invasão dos haitianos, a fronteira está fechada, a gente vai ter que voltar". Pá, já começou. Achei estranho, né, pô, os países eles dividem uma ilha, fronteiras fechadas. Depois fui entender, né, os haitianos, em busca de trabalho, invadem a República Dominicana pra poder trabalhar.
E isso eu não tinha percebido, porque a maioria dos trabalhadores braçais que tinham nos resorts eram tudo haitianos. Eu não tinha percebido. Depois, quando eu voltei, porque eu vou para o Haiti, eu volto para Punta Cana, eu passo mais 2 dias em Punta Cana. Aí que eu fui ter o olhar. Pô, a camareira, pô, você é haitiana, né? O motorista, você é haitiano. Aí que eu fui ter essa visão E era em busca de recursos. para trabalhar, para comer, cara. Para comer. Eu sei que a gente volta para Santo Domingo, se não me falha a memória, Santo Domingo é a capital. E aí, cara, estávamos num grupo de 25, 26 pessoas. Cara, todo mundo desistiu, menos 6 pessoas, porque reverberou muito o conflito que houve na fronteira, e foi um conflito armado, envolvendo o exército da República Dominicana. Então deu tiro, deu morte. A galera ficou com medo de ir, ficaram assustados. 2 dias depois a fronteira abriu, você vê que demorou 2 dias ainda, e aí perguntou: "Quem quer ir?" Eu vou. Eu, para alegria da minha mãe ela sempre falava: "Onde você tá, meu filho? Nó, Deus te proteja." Eu vou e Gilson, não tínhamos mais o ônibus da ONU, aí a ONU comprou passagens pra gente de uma linha de ônibus que faz o trajeto e pegou a gente lá em Porto Príncipe, que eram só 6 pessoas. Era eu e 6 padres e pastores que iam fazer trabalhos de evangelização, trabalhos humanitários lá. Quem era influenciador para falar sobre o turismo, a galera foi embora. Nossa, Não toparam ir. Então, assim, fronteira. Cheguei lá, aquele procedimento de fronteira, quando você faz, né? Você tem que sair primeiro no lado da República Dominicana, fazer a saída do país, sem problema nenhum. E aí, cara, quando a gente chega para atravessar, para entrar no território do Haiti, antes de chegar no posto lá que você coloca o seu passaporte, dá sua entrada, eles analisam o seu visto e tal. Cara, um negócio que me chamou a atenção, cara, tinha um portão de todo tamanho, tipo o muro que separa uma parte lá, os Estados Unidos e o México, sabe? Um muro. Aí abriu-se aquele portão, o ônibus entrou, depois fechou. Os cara tudo armado, com umas armas gigantes, assim, sabe? Fuzil mesmo, sabe? Falei, ih, cara, onde que eu tô me metendo aqui? Fiz a minha imigração, já começa a me chamar a atenção, porque é assim, uma bagunça, um monte de gente querendo te ajudar. Diferentemente da República Dominicana, aí vamos entender a história, tá? A República Dominicana foram os espanhóis que colonizaram. E foi uma colônia não de exploração, foi uma colônia mesmo de colonização mesmo, né? Quem fez a colônia, os colonizadores do Haiti foi a França, e uma colônia, e uma colônia de exploração. Por isso que lá no Haiti fala-se francês e crioulo. entendi. A língua da República Dominicana é o espanhol, que foram os espanhóis que colonizaram. Então, era uma colônia de exploração. Muitos escravos foram para lá. Então, a cultura da África está enraizada na cultura do Haiti, né. Cara, a África é sem sombra de dúvidas, o continente mais difícil de viajar, porque existe muita corrupção. E a corrupção é algo natural. Você chega num aeroporto, tem uma pessoa que, se você der um dinheiro para ela, essa pessoa despacha sua mala, te coloca na área de segurança sem você passar pela segurança. São esses agilizadores. Isso é corrupção. Uhum. Isso é normal na cultura deles, de muitos países. E tem essa cultura lá no Haiti. Eu sei que tinha os facilitadores. Você dava um dinheiro, o cara carimbava seu passaporte, resolvia os problemas para você. Não estava acostumado com isso, né? Não imaginei que iria ser assim. Logo de Porque, cara, assim, né? cara, Logo de cara. um Nossa. caos ali. Fiz a minha imigração,
uma coisa que me chamou a atenção, né, tinha asfalto até a fronteira. Da fronteira até quase próximo de Porto Príncipe, tudo estrada de chão. Tá, e o ônibus, então, lá na estrada de chão. Chegando próximo de Porto Príncipe, já me chama uma outra atenção quando é de lixo, sim, nas ruas. Fui identificar. Ô Gilson, não tem coleta de lixo no país. Não sei como é que tá hoje, mas quando eu fui não tinha. Coleta de lixo, cara. Nossa. Coleta de lixo. Beleza, cheguei no hotel, um hotel muito bom. Fica do lado, uma cidadezinha do lado de Porto Príncipe. Mas assim, você pega um carro, você chega em Porto Príncipe, que é a capital. Hotel muito bom, me chamou atenção. Só tinham nós 6 no hotel. Não é turístico, né? Então, Aham. quem eram os turistas lá? A gente. Tava indo pra. Quer dizer, trabalhar, né? Entre aspas. É. E aí, cara, a ONU tinha preparado pra gente uns roteiros, tal. E eu tive um motorista só pra mim, que a ONU disponibilizou. E os padres e os pastores, cara, eles foram lá para as igrejas que eles já estavam se organizando. Um deles já era a 10ª vez que estava indo lá no Haiti para poder ajudar, um trabalho muito bonito. E aí, cara, eu cheguei pro motorista ali, ele falava inglês, então a gente conversava em inglês, eu não entendo nada de francês, muito menos crioulo, né. Cara, não quero fazer esse rolê que a ONU propôs não, já que eu tenho que contar a história, cara, vamos conhecer o Haiti de verdade? Você nasceu aqui, cara, quero saber onde você vai, me leva onde você vai, qual o lugar que você come, os barzinhos que você vai, o local onde você toma banho, A realidade, né? a realidade, assim, sabe. E quero ir num local para ajudar crianças. Então, no primeiro dia, a gente foi num orfanato que ele conhecia. Um orfanato ligado a uma igreja, inclusive, uma igreja evangélica. A pastora Ivete. Pastora Ivete. Lembro. A gente tem contato até hoje. Assim, eu ajudo. Tem uma menininha lá que eu quis acompanhar ela. Eu mando um dinheiro. Todo mês eu mando. Pouca coisa. Mas assim, você vai entender que faz diferença. Eu cheguei lá, tinham 80 crianças. 40 meninos e 40 meninas. E por que essas crianças órfãos? Teve o terremoto, né? Essas crianças ficaram órfãos porque perderam pai e mãe. O meu motorista perdeu o pai, a mãe e o irmão. E sabe o que salvou ele? Ele lembra bem, ele era criança, foi em 2010 o terremoto, né? Ele lembra bem, ele falou assim, tinha acabado de chegar do colégio, o terremoto aconteceu meio-dia, meio-dia e meio. Ele tinha acabado de chegar do colégio, aí a mãe pediu para ele ir na venda comprar café para ela. Tava o pai, a mãe, o pessoal preparando para almoçar, família, né. Ele sai de casa, quando ele sai de casa, terremoto acontece. E aí ele estava na rua, ele falou que o chão fez assim, ó, ele viu uma onda acontecendo assim. E aí foi uma onda muito grande, aí passou alguns segundos, que para ele pareceu minutos, aconteceu vários outros. Na escala lá de terremotos foi 8 ponto alguma coisa, numa escala que no máximo é 9, um negócio assim, foi um troço absurdo. E todas, pô, país pobre, né? Então você imagina que as construções não são construções, né, estáveis, preparadas para um terremoto. Cara, caiu tudo. A casa dele caiu, morreu mãe e pai dele. Ele foi um órfão. Uhum. E aí eu fui conhecer crianças, né? Essas crianças aí e tal, né? Já adolescentes e tal. Cara, assim, eu cheguei, me chamou atenção o espaço muito pequeno para 80 crianças. 40 dormem, tem um quarto de homem e um quarto de menino de meninas, né. É 40 no quarto, 40 no outro. Nossa. Cara, tem alguns beliches, mas no chão, eles dormem tudo no chão, assim, cara. Quem dorme no beliche, dorme 5, 6 no beliche e no chão, cara. Isso é absurdo, assim, sabe, Gilson?
Imagino. E aí eles reuniram numa parte de cima lá, que era como se fosse um refeitório deles, tinha umas mesas, e eu não falo francês, então o pessoal fazia uma tradução lá. Eu falava em inglês, e aí eles faziam lá uma tradução, e eu pedi para eles escreverem num papel, eu queria ver. Professor, né? Queria ver se eles sabiam escrever, se eles iam no colégio e tal. Pô, escreve para mim o que que vocês querem de presente. E, pô, Gilson, criança, né, cara? O que que você acha que eles vão querer de presente? Uma bola, uma boneca, né? Tava pensando em comprar um brinquedo para cada, sabe? Assim, pegar um dinheiro e ir num lugar que o meu motorista já tinha, Maxim, meu motorista, não lembro o nome dele, já tinha me falado que dava para comprar essas coisas, tal, que se comprasse em quantidade ia sair mais barato, tal, que aceitava cartão, que eu também não levei dinheiro, então precisava de cartão. Lá no Haiti não é todo lugar que aceita cartão, né. Ó, E aí, cara, as crianças começaram a escrever. E aí, meu amigo, acho que essa é uma das maiores lições que eu trago para minha vida, assim, né, porque a sua realidade é uma, e você tem que respeitar a realidade dos outros. As crianças começaram a escrever caderno, lápis, shampoo, as meninas, prendedor de cabelo, ó. pasta de dente, cara. Nossa, cara, olha. Cara, quando eu comecei a ver aquilo, eu perguntei pra mulher lá, cara, tô lembrando aqui como se fosse hoje. Que Cara. reflexão, né? Eu lembro que a perguntei pra Ivete, né, que é a pastora lá: "E aí, eles não têm isso não?" Falei: "Cara, não tem. Eu não tenho escova de dente pra dar pra eles escovarem dente, cara." Exato. Exato. Desci, beleza, falei: "Vamos, isso aí eu vou resolver, deixa comigo." Peguei tudo, tinha uma menininha muito bonitinha que, eu fui saber a história dela. A mãe não tinha falecido por conta do terremoto, era uma menina muito nova, né, o terremoto foi em 2010, foi em 2007, né. Ela tinha 2 aninhos de idade, mas a mãe é usuária de drogas e foi morta, porque lá não tem polícia, são os milicianos, o tráfico que toma conta, sabe. Morta, parece que por dívida. Então, assim, me solidarizei muito com a história da menininha, e tal. Aí eu desci. Estava próximo do horário do almoço, assim, pô, o que que elas vão comer, né? Já que não tem pasta de dente, cara. Bicho, eu cheguei lá, as cada um tem uma cuiazinha, assim, sabe? Cheguei na cozinha, aí a pessoa, a voluntária que estava fazendo a comida, as cuiazinhas no chão, cara, não tem mesa, assim, sabe? Um fogãozinho improvisado com 2 bocas só. Cara, tinha arroz e feijão para elas comerem. Aí a Ivete falou: "Graças a Deus que hoje tem isso." Perguntei: "Carne, vocês comem?" Aí ela falou: "Tem criança aqui que nunca comeu o gosto, nunca sentiu o gosto de uma carne." Que isso, cara. Meu amigo, eu sei que eu fui para o Haiti para ajudar, me envolver num projeto da ONU, contar história, falar sobre turismo, né. Cara, quem foi ajudado fui eu, que eu voltei de lá valorizando a minha vida e aquilo que eu tenho de maneira absurda, absurda, absurda. Óbvio, fui, comprei a pasta de dente por uns 2 anos, mando um dinheiro mensal para poder ajudar, para não faltar o básico, sabe. E aí eu tenho constantemente, de mês em mês, sempre mando umas fotos, mando uns vídeos. Eles me chamam de Marcelot, que é Ah, é. francês, é Marcelot, Marcelot. Ô, Davi, isso, cara, foi um gatilho pra Loucura. você, cara? Oi? Foi um gatilho pra você? Foi, cara. Conta pra gente essa história, você pode compartilhar? Claro, sim. Eu voltei com uma outra visão, né, cara. Assim, é, nessa mesma viagem, a gente foi almoçar, o Maxim e eu. Ô Gilson, cheguei assim no supermercado, sabe? E aí na frente do supermercado tinha tipo um restaurante. Tinha 3 pratos no restaurante. Eu lembro como se fosse hoje. Um arroz com verdura,
primeiro prato, mais barato. Segundo prato era um arroz com verdura e um macarrão. E o terceiro prato é um arroz com verdura. Verdura era brócolis, eu lembro. E um pedaço de frango, carne. Falei assim, ô Maxim, pede aí o que você quiser, né? Eu vou pegar um refrigerante lá pra gente. Cara, ele pediu o mais barato pra ele. Falei, pô, por que que você quis esse daqui? Você não gosta da carne, não? Falei, não, cara, não quero gastar o seu dinheiro, não, tá tudo bem, eu tô acostumado com isso aqui. Não, cara, pode pedir a carne. Aí ele foi e pediu a carne. Nossa. Eu pedi a carne também, né? E barato, tá, Gilson? Você vê um Uhum. nível de pobreza da galera. Não vou lembrar exatamente. A moeda do Haiti chama Gorge. 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 É. Não vou lembrar exatamente a conversão, faz tempo. Mas aí a gente tava comendo, tava tomando refrigerante. Chega um menininho, arrumadinho, cara. Porque os menininhos lá quando estão no colégio, usa gravatinha e tal. Então, assim, com roupinha legal. Tinha acabado de sair do colégio e tal. Ele perguntou pra gente em francês, eu não entendi nada, depois o Maxim traduziu pra mim. Ele virou pra mim e falou assim: "Cara, eh eh eh, tô com muita fome, vocês não podem me dar um pouco de comida não?". O Maxim não traduziu, eu só vi o Maxim pegando o resto que tinha sobrado dele e dado pra ele. Nossa. E tinha, assim, metade mesmo. Aí eu perguntei: o "Que que aconteceu?". "Não, ele falou que tá com fome, não tem o que comer, viu a gente comendo, deu vontade". Aí eu falei assim: "Não, onde come 2 come 3 também, vamos comprar para ele", né. A gente foi, comprou para ele. Aquela realidade para mim foi tão chocante, cara, que quando eu voltei para o bar, eu falei: "Cara", Nossa. assim, foi uma eu que fui ajudado, porque eu tenho certeza que eu melhorei como pessoa, de pensar no próximo, de enxergar o próximo, eh de querer fazer o bem, querer ajudar, querer contribuir, tentar mudar a realidade da minha das pessoas que estão à minha volta para poder melhorar, porque, cara, a gente sabe a nossa realidade. Às vezes a pessoa do seu lado está passando uma dificuldade que você não sabe e você pode contribuir, pode ajudar, sabe. E isso foi um gatilho para eu ajudar mais as pessoas e começar a pensar também em outras coisas, se não trabalho, cara. Porque depois que eu terminei meu mestrado, eu, cara, só queria saber de trabalho, cara. Trabalho, poder ganhar algum dinheiro, não passar fome, porque eu passei uns apertos quando eu estava fazendo mestrado, assim, de alguns dias não ter o que comer, sabe, assim. Então, foquei muito e esqueci do resto. E a vida, e aí essas viagens contribuem para isso, né, você falou de gatilho, a vida, ela é uma construção que precisa ser uma construção sábia e principalmente precisa ter equilíbrio. E eu sempre fui muito intenso. Ah, só trabalhar, só trabalhava. Ah, só estudar, só estudava. Ah, vamos comer. Comia mundo. Eu era magro, cara. Eu que engordei depois do mestrado. Ritmo absurdo, dormia mal, não dormia de madrugada, que eu trabalhava de madrugada. Quando eu comecei a trabalhar na Fagok, eu trabalhava numa outra empresa chamada Optical Roche. Trabalhava na Fagok 2 horas da tarde até 22h40. Depois de 22h40 até 4h30 da manhã, eu trabalhava nessa outra empresa, cara. Caramba, à noite. E na parte da manhã eu dormia. Como é que é um sono, você dormindo 5 horas da manhã, acordando às 10? Dormi nada, né? Cara, não é a mesma coisa, entendeu? Uhum. E aí fui emagrecendo e acabando com a minha saúde. Eu sou o grande responsável pela minha saúde ter ido pro brejo, entendeu? E aí eu brinco, tá escrito no meu Strava, tá escrito assim: "Correndo atrás do tempo perdido", porque foi isso que eu é isso que eu tô fazendo, cara, tô correndo atrás do tempo perdido, literalmente. Ó, isso é uma deixa pra galera pensar, né, cara, nessa questão de correr atrás do tempo perdido, né? Cara, Não tem precisa do tempo perfeito, do tênis perfeito pra começar a correr, da bicicleta perfeita, da roupa de academia perfeita pra poder começar, né? cara, e tem que ser equilíbrio, tem que pensar na saúde. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, na época que eu
tomei decisões que me fizeram acabar com a minha saúde, cara, eu estaria bem, estaria saudável, não teria tido os problemas de saúde que eu já tive na minha vida. Hoje ainda estou numa área de risco, a minha cintura tem mais de 100 centímetros, qualquer momento eu posso ter um ataque cardíaco aí, entendeu? Eu estou numa zona de risco que a culpa é só minha, só minha. E aí, cara, sempre que eu tenho oportunidade de falar para as pessoas, cara, foca na sua saúde também. Não esquece disso não. Entenda algo que vá fazer você ter prazer na atividade física e faça. E em alguns dias vai ser difícil fazer, tenha disciplina para fazer. Que é disciplina, foco que faz essa engrenagem rodar, assim, sabe? Eu acho que esse é um recado importante que o meu exemplo, meu mau exemplo serve, sabe, para as pessoas que estiverem assistindo a gente, o seu público, poder entender que a saúde é mais importante que o trabalho, né. Eu tinha a visão assim, né, pô, vou ganhar dinheiro para no fim da minha vida eu ter uma grana boa, poder viajar, tal. Cara, a grande realidade é, o que que adianta eu ganhar dinheiro, acabar com a minha saúde, no final da minha vida eu ter que gastar esse dinheiro com remédio, com 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 plano de saúde, ou morrer mais cedo mesmo, não ter conseguir nem aproveitar isso. É essa a realidade que vai acontecer, né, assim, né, se for pensar, né, pela lógica, né. Ué, Uhum. essa é a grande realidade. Lógico. E isso não pode acontecer. Eu despertei muito tarde, ao meu ver, sabe. Despertei depois dos 40. Então foram 15, 16 anos acabando com a minha saúde. Me alimentando mal, não sendo 100% sedentário. Eu só não era sedentário nas viagens, que eu sempre gostei de fazer umas coisas malucas. Eu subia um vulcão, subia devagarzinho, gordo, mas subia. Entendeu? Adorava essas coisas esquisitas. Entendeu? Dormindo mal, me alimentando mal, sem rotina. Tinha dia que tinha reunião 8 horas, tinha dia que eu não tinha, aí eu dormia até meio-dia, porque eu fiquei acordado até 4, 5 da manhã trabalhando. Então, assim, a ausência de rotina também é É, destruidor, destruidor. Conta pra gente essa questão essa teve um processo que você fez de dessa você focou no seu trabalho, né, Aham, e foi pra faculdade, vai fazer estágio, foi. e aí você foi meio que uma reviravolta na sua vida. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Cara, assim, eu sempre fui de uma família boa, de grana, assim, nunca tivemos grandes problemas. Diria você, classe média alta, sim, sabe. Meu Uhum. pai é engenheiro, minha mãe não precisava trabalhar, mas minha mãe toma a decisão de se separar, né. Isso eu pequeno ainda. E aí, meu pai, até hoje, inclusive, mora em São Paulo, minha mãe e eu voltamos para a cidade natal da minha mãe, que é Juiz de Fora, né. Eu termino os meus estudos e me graduo em Juiz de Fora. Mas aí, cara, por mais que, assim, estava acostumado, bons colégios, meu pai nunca deixou faltar nada, então eu continuei estudando em bons colégios. Mas, pô, a grana que a gente tinha não permitiria eu estudar em bons colégios. Então eu tinha um monte de os amigos tudo rico, assim, estudava em colégio bom, mas, cara, eu não tinha grana nenhuma, assim, sabe. Eu fui mas agradeço muito a oportunidade de estudar, que eu sou o que eu sou hoje por conta do estudo. Sim, se eu sou alguma coisa, se eu conseguir conquistar alguma coisa, foi graças ao estudo. O estudo é importantíssimo. E eu sempre levei isso muito a sério, assim, sabe. Eu sei que eu começo a fazer faculdade, né, preciso trabalhar, poder ter dinheiro, até conseguir, cara, um trabalho muito bom. Trabalhava numa uma empresa chamada Direct Link, lá em Juiz de Fora. Eu trabalhava inicialmente como suporte técnico. Direct Link era um provedor de internet a rádio. Estava iniciando em Juiz de Fora naquela época, internet banda larga, né,
substituindo a internet de escada, né. Hum. Galera que está nos assistindo nem sabe o que que é isso, Não, né. no caso, né. É. Mas antes de existir internet que você se conecta e fica conectado o dia inteiro, existia a internet de escada, que você discava para o servidor fazia a conexão, era super lento, 56 kbits por segundo, hoje você contrata um plano de 1 gigabit por segundo, né. E aí, no suporte técnico, aí também por que comecei a trabalhar de madrugada? Porque o suporte técnico era de madrugada, Uhum. né. Eu saía 6 horas da manhã, então ficava madrugadona, assim, atendendo nesse provedor. E aí, cara, comecei a ganhar um dinheiro bom, configurando os servidores, com os conhecimentos que eu tinha. Eu lembro, cara, o salário mínimo era R$ 500 na época, R$ 512, R$ 509. Eu ganhava mais de R$ 2.400. Então, pô, Bem fora da média, né. fora da média, e ainda na faculdade e tal. Uhum. E, cara, eu tinha um sonho, sabe, Gilson? Eu tinha um sonho de ser professor, cara. Eu li um livro quando eu estava no ensino fundamental ou médio, não sei. Acho que médio já. Não, fundamental. Professor de literatura, professor Pedro, passou esse livro pra gente chamado Professor Valeu. E o protagonista do livro se chamava Marcelo. E ele era um professor que mudou a realidade de uma comunidade que tinha a escola com a educação. E, pô, eu era criança, li aquele livro e falei: "Cara, quero ser professor". Então eu já tinha o sonho de ser professor há muito tempo. Sei que quando eu entrei na faculdade, eu escolhi a faculdade de sistemas de informação para poder estudar, né, que é TI, é computação, né. Eu estava entre lembra? Estava entre direito, estava entre computação, estava entre jornalismo. Escolhi computação, acho que certeiramente eu escolhi computação. Apesar de entender e achar que eu seria feliz nas 3 profissões, mas computação, cara, eu tenho um prazer muito grande com computação, assim, sabe. Mas eu queria ser professor. E aí eu tive alguns professores muito bons na graduação, assim. O professor Marco Antônio Pereira Araújo, que foi um grande mentor na minha vida. E alguns outros professores, mas destaco o professor Marco Antônio, que inclusive foi ele que me levou para a corrida. Se quiser eu posso contar essa história para você também. O professor Marco Antônio era gordão, tal. Aí alguma coisa, deu um estalo nele que ele Ele começou ficou correndo a também. começou a correr. Acho que ele começou primeiro fazendo atividade física, ele fazia bicicleta, Uhum. bicicleta indoor mesmo, assim, perdeu muito peso, dieta, tal, e cara, corre até Que hoje. massa. Ele que me deu meu primeiro tênis de corrida. Não sei se você lembra, Gilson, o Unifagoc, antigamente era Fagoc, tinha corrida rústica. Eu lembro, eu participei, eu acho não sei Participou? se eu participei como ajudante na época, que eu estudava, né, foi que ano, né, você lembra? Ai, cara, 90, Ah, 2017, não, 2016, não, teve antes, 2018. Teve antes teve também? antes. Cara, você passou lá com Eu qual saí em período? 2012, eu saí em 2012. Pode ter sido sim, pode ter sido sim, pode ter É, sido foi sim. legal. Mas assim, e aí o Marco Antônio, quando ele começou a correr, eu chamei ele para participar da corrida. Pra "Pô, você tá corrida, correndo, vem correr aqui também com a gente", tal. foi legal. Corrida rústica Fagoc. Fagoc, isso mesmo. Que massa. E aí, cara, ele veio e me deu de presente um tênis. Ele viu que eu estava gordo também e falou assim: "André, você precisa mudar a sua vida, cara, toy". E me deu um tênis da Olímpicos de corrida. Foi meu primeiro tênis de corrida. Quando eu comecei a correr, eu usei ele. Isso foi ele me deu acho que 2017, 2016. Eu comecei a correr em 2024. Nossa, 8 O anos? tênis ficou guardado. Eu corri uma corrida da corrida da Fagoc, caminhei, vou ser sincero, E guardou. guardei, cara, guardei, assim. Mas então, o Marco Antônio é um cara muito especial para mim. Então, assim, tendo exemplos de professores, isso fez com que eu quisesse ser professor, mas queria ser professor de ensino superior. E aí, Gilson, para ser professor de ensino superior, não sei se você sabe, cara, você tem que fazer um mestrado, né? Então, meu foco era fazer um mestrado. Marco Antônio, cheguei para ele assim, cara, quero fazer um mestrado. E aí, o que que eu tenho que fazer?
Você tem que publicar, cara, publicar uns artigos, melhorar teu currículo, fazer iniciação científica. Falei: "Cara, eu quero fazer isso". Aí ele falou: "É, você trabalha, né, o dia inteiro, né, tal". "É, de madrugada, tal". "Pô, cara, Uhum. a gente precisa de alguém que tenha dedicação para fazer isso". Cara, eu larguei meu emprego para virar bolsista da instituição para fazer iniciação científica. Eu lembro do nome do projeto até hoje, Gilson, Estratégias de Persistência em Software Orientado a Objeto. A orientação a objeto estava surgindo no Brasil, era algo que já estava acontecendo nos Estados Unidos e não tinham, materiais em português sobre o assunto. Esse grupo de pesquisa que eu participei publicou, cara, uma porção de artigos e a gente popularizou a persistência em software orientado a objeto, as estratégias de persistência em software orientado a objeto. Cara, só para você ter uma ideia, na minha defesa de TCC, que meu TCC foi sobre o projeto também. Geralmente fazia isso, né? Você fala, na Aproveita, né? na iniciação científica, você aproveitava, né? Eu aproveitava, Legal. fazia uma coisa um pouquinho a mais, né? Legal. Aproveitava, assim. Cara, era um tema tão relevante para as empresas de desenvolvimento da época. Na época, formei em 2005, era tão relevante que, cara, tinha 170 pessoas na minha banca de defesa. Por quê? É um ato público, né? Na época, a rede social que tinha era Orkut. Aí eu publiquei lá convidando a galera, tal. Cara, deve ter caído. Alguém de algumas empresas de desenvolvimento de software falaram. E, cara, veio gente do Rio de Janeiro, veio gente de Belo Horizonte, de Juiz de Fora, todas as empresas de desenvolvimento de software estavam lá. Prolink, Solucionar, que eram empresas grandes. E os programadores tudo foram ver minha apresentação, cara. Nossa. Assustador. Assustador. Você tá num período nervoso. Iria ser numa sala lá que era uma sala de multimeios da faculdade. Cara, não foi nessa sala. Teve que ir meio que para um auditório lá para caber todo mundo, tal. Fiz a defesa, fui muito bem, recebi proposta de emprego para um monte depois. Só, cara, eu queria fazer mestrado. Eu sei que nesse isso daí é o final bonito, né. Eu sei que para eu sair do meu emprego, que eu ganhava 2.000 e tantos reais, para ganhar 500 reais, cara, foi difícil. Eu já tinha saído de casa, Gilson. Eu já tinha casado. Eu estava com um filho pequeno, sabe. E casei cedo, né. Casei com 21 anos, tive filho com 22. E aí, Gilson, cara, passamos necessidades em casa, assim. A energia lá em casa foi cortada múltiplas vezes, múltiplas vezes. Não passei fome, mas graças a uma vendinha que tinha na rua que eu morava, acho que chamava Sem Sal, Mercado Sem Sal, Mercearia Sem Sal. O nome do dono era Gervásio, Gervaldo, alguma coisa assim. Que, cara, quando faltava as coisas lá, eu ia comprar lá, ele deixava pendurar, depois eu pagava, tal, entendeu. Se não fosse ele, cara, a gente não ia ter o que comer, Nossa. não ia ter o que comer, assim, sabe. E levei a meio porque, assim, foi uma decisão minha impactando diretamente a minha família, né, minha esposa e o meu filho, cara. É, e aí eu lembro de um dia, meu filho adoeceu e levar ele no médico, cara, era uma virosezinha, toda criança tem isso, dá uma desidratada, uma diarreia, sabe, toda criança tem isso, né, normal. Cara, esse dia eu me arrependi de ter tomado essa decisão, Gilson. Saímos lá da clínica, né, do posto de saúde, e o médico passou uma receita de alguns remédios para poder comprar, sabe. Ô Gilson, eu não tinha R$ 1 no bolso, cara. Nossa. Não tinha R$ 1 no bolso. Não tinha crédito também, não tinha nada, nome sujo. Assim, um esforço absurdo para poder estudar e correr atrás do meu sonho de ser professor, que até então eu não tinha. Eu não tinha.
desistido disso. Mas, cara, nesse dia que eu vi eu não ter grana para comprar, ele pediu para eu comprar 2 pacotinhos desse que mistura com água, sabe. Eu lembro do preço, custava R$ 2,50 cada pacote, eu precisava de R$ 5 para comprar isso. Cara, eu me senti muito humilhado. Falei: "Não, cara, eu não posso viver assim, desse jeito, passando muito aperto". E aí, você deve imaginar o contexto familiar, né, minha esposa em cima de mim, brigando. O mais bonito que ela me chamou foi: "Você é um merda". O mais bonito, entendeu? Ai, ai, E cara. aí, cara, eu sei que eu não dormi essa noite. Não dormi, porque quando você vê seu filho passando necessidade, a história não é tão triste assim não, né. Eu liguei para minha mãe: "Mãe, me empresta aí uma grana", minha mãe me deu R$ 50, sabe. Minha mãe me ajudou demais, assim, quando precisava. Teve uma vez que a geladeira estragou, fiquei sem geladeira, minha mãe me deu um cheque lá para arrumar a geladeira, e tal. Minha mãe é daquelas mães anjo, sabe, anjo. E aí, cara, eu tomei a decisão de desistir da iniciação científica. Eu ia chegar para o Marco Antônio e falar: "Marco Antônio, pra mim não dá, cara. Precisando trabalhar, preciso de grana, cara". Eu ia bater esse papo com ele. Eu passei a noite em claro, sabe. E aí, como é que era a minha rotina? Na parte da manhã eu fazia eu era monitor de uma disciplina de laboratório de programação 4, que era Java, e à tarde eu fazia iniciação científica. Eu era bolsista, ganhava R$ 500, um salário mínimo para fazer essas 2 atividades na instituição. E cara, o Marco Antônio eu ia conversar com ele só na parte da tarde, né, que ele ia ver lá como é que estava a condição do projeto, eu ia conversar com ele só na parte da tarde, né. Na parte da manhã, era a monitoria. E aí, Gilson, eu não sei se acredita em Deus, não sei se acredita em alguma energia cósmica, criadora, que te conduz. Cara, eu não sei qual é o seu credo, nem o credo da galera que está nos assistindo aí. E, cara, ali eu vi Deus falando comigo uma coisa. Eu estava com aquela decisão de desistir da iniciação científica para trabalhar, para ganhar dinheiro, para não passar mais aperto, né. E aí, Gilson, chega uma aluna que eu não vou me recordar o nome dela, uma aluna que eu dava aula de monitoria para ela. Ela ia quase todos os dias. Estava meio que no final do semestre, sabe, ela estava carregando uma sacolinha. Aí ela sentou do meu lado, e a gente tinha uma maneira muito particular de conversar. Eu digitava, porque ela era surda e muda. Eu conversava com ela digitando. Aí eu falei assim: "E aí, tudo bem? E essa sacola aí que você está carregando, o que que é, presente para mim?" Brinquei. Abri o bloco de notas e digitava, brinquei. Aí ela respondeu: "É, como é que você sabe que é um presente para você?" Falei: "Mas por quê? Não precisa". Aí ela: "Pô, tenho que te agradecer". "Mas cara, eu estou fazendo minha obrigação aqui, eu sou monitor". "Não, cara, não é a sua obrigação. Eu já estou tentando passar nessa disciplina por 2 anos. Tem 2 anos que eu estou tentando passar nessa disciplina. Tem 2 anos". Foda. Imagina. Eu tô aqui hoje por conta disso, tá, desse dia, que eu ia desistir. Ela virou pra mim, ó: "Foi graças a você, a forma como você conseguiu me explicar, que eu passei. E só estava faltando essa disciplina pra eu formar, então eu vou formar". Uma moça negra, com dificuldades inerentes à sua raça, surda, muda, formando e com infinitas dificuldades mais do que eu. E eu ali,
desistindo de um sonho e ela não desistiu do sonho dela. Aquilo foi um tapa, por isso que eu falo que foi Deus que falou comigo, foi um tapa, sabe. Fala de várias formas, né. Foi um tapa, Gilson, foi um tapa absurdo. Falei: "Cara, o que que você vai fazer? Você vai desistir? Cara, você tá passando esse aperto aí pra nada? Você vai voltar a ser técnico de informática, prestar suporte, ganhar R$ 2.500 o resto da vida?" Aí eu entendi que muitas das vezes, para a gente poder dar um passo para frente, a gente tem que dar alguns para trás, se organizar para poder dar passos maiores na caminhada, sabe. É. E assim, esse momento foi um momento de virada na minha vida, porque se não tivesse acontecido esse momento, naquele dia, eu não estaria aqui, não teria virado professor, não teria trabalhado na Uhum. FAGOC, porque para eu trabalhar na FAGOC eu precisava ter mestrado. E outra, David, você já tinha se tornado o melhor professor, né, porque você conseguiu ajudar ela, Cara, que coisa mais. você entende por que que isso mexe comigo? Uhum. Cara, qual é a minha essência? A minha essência é ser um explicador, é ser um professor que, com a minha habilidade de explicar, e muitas das vezes eu uso de formas diferentes mesmo de explicar as coisas, analogias, tal. Eu sei que isso faz diferença para muitos alunos. Cara, eu sou professor, cara. Uhum. Isso fez eu não desistir, Gilson. Foi isso que fez eu não desistir, cara. Olha que loucura, né? Loucura. Tem coisas que a gente não tem como Fazia explicar, tempo né. que eu não lembrava dessa Mas história. Quando eu estava escrevendo, porque o Gilson, pessoal, ele manda para vocês um formulário para você preencher antes da gente, para conduzir o papo. Eu lembrei desse assunto quando eu estava Aham. preenchendo, mas fazia tempo que eu não lembrava com os detalhes Isso. que, cara, até hoje me fazem emocionar, cara. Hum. Até hoje me fazem emocionar, cara. E eu vou aproveitar o gancho aqui, já vou entrar agora num quadro dentro do episódio que chama Máquina do Tempo. Legal. Vou te dar esse envelope, eu quero que você abra, por favor. Opa, vamos ver. Máquina do tempo, é? Máquina do Tempo. Pode abrir? Pode abrir, né. O que que você tem para falar por esse Divest de 10 anos O pessoal atrás? consegue ver essa Se foto? você quiser compartilhar, pode. Aí, ó. Pessoal, olha só, não sei se vai focar ali, ó. Tá conseguindo ver? Cara, eh, você vê o celular, né? Aham. Você vê que tem bastante tempo essa foto, né? Cara, eu estava aqui me arrumando para a formatura da minha mãe, sabe? A minha mãe que estava se formando e eu lembro que eu já foi nessa época que eu comecei a engordar. Por isso que eu quero falar pra esse cara aqui o que que ele tem que fazer. Você vê que eu não era tão gordo na época, tá, Uhum. estava até que bem aqui, ó. Cara, eu era muito magro, Gilson. O pessoal olhava pra mim: "Não, esse cara tem alguma doença, não é possível, ele é muito magrinho". Ó. Osso e pele, basicamente. Eh, eu estava me arrumando, estava saindo do hotel pra ir pra formatura da minha mãe. E eu lembro, eu tô usando aqui uma gravata borboleta, tal, né. E que é a roupa que geralmente convidados não usam, não, isso aqui é a roupa de formando, né. Uhum. Eu lembro que eu falei para minha mãe, eu falei assim: "Mãe, essa ocasião é tão importante para mim, que merece eu estar com uma gravata borboleta, preciso estar na estirpa para poder, ver a sua festa, participar da sua festa, desse momento tão incrível que é a sua formatura, a festa de formatura". Eu não queria estar de uma gravata normal, eu queria estar, cara, para mostrar para minha mãe o quão relevante era aquilo. Porque a minha mãe viu eu me formar para se incentivar a estudar para formar. Geralmente é o contrário, né, a mãe Uhum. forma, o filho forma. Eu formei para depois a minha mãe formar. E eu sempre achei incrível minha mãe estudar, querer estudar, tal. Minha mãe também é uma professora excepcional. Ela chegou a ter, durante muitos anos, até antes da pandemia, uma escola, que ela é uma escola de estética avançada. Ela ensinava, a mãe chegou a ter muito alunos. Pandemia atrapalhou um pouco os planos dela, sabe.
Então era esse contexto dessa foto aqui. Pessoal, ele não tinha me mostrado isso antes, tá. E, pô, o que que eu falaria para essa pessoa de 10 anos atrás? Falei: "Cara, cuida da sua saúde, cara. Forma uma família, encontra uma pessoa boa para estar do teu lado", sabe. Coisas que eu não fiz, sabe, coisas que eu não fiz. Mas que hoje, com a cabeça que eu tenho, eu não tinha essa cabeça naquela época, né, eu tô tentando correr atrás do tempo perdido, sabe, Gilson. E qualidade de vida, cara, não é dinheiro, cara. Qualidade de vida é paz, sabe, é paz, é você ter a sabedoria e o entendimento do seu lugar, como que você pode fazer para ajudar a vida dos outros. Missão de vida tem a ver com ajudar a vida dos outros. Sabe qual que é a minha missão de vida? Qual? Oferecer ensino para que as pessoas possam, transformar a sua vida. Então, assim, eu enquanto professor, eu quero ensinar para transformar a vida dos meus alunos. Eu costumo dizer para todos os meus alunos, né, que o meu sucesso depende do seu. Então, assim, Gilson, eu não dei aula para você, mas eu ficaria muito feliz em ver você, o profissional que você se tornou, se eu tivesse eu teria sim, é a chancela do meu sucesso é o seu sucesso, Entendi. sabe. O que que você quer que faz Você aqui? escreve atrás agora o que você falaria e vai levar essa foto de presente pra você. Pô, obrigado, vou escrever Pode mesmo. botar. Ó, Você... busque saúde, busque uma família, busque sua felicidade. Acho que é isso que eu falaria, cara. Muito bom. Acho que é isso. Presente pra você. Obrigado, cara, adorei. Pessoal, essa parte do nosso episódio, o nosso parceiro Dudu Açaí, ele é o nosso apoiador. Legal. Ele até mandou um brinde pra gente. Lá no Dudu eu consumo, vou lá direto, um açaí de qualidade. Pode levar sua família. Quem tem filho pode levar um açaí sem corante, mais natural. Tem uns brinquedos lá também, Tem né, nossa família inteira, pra criança família também lá, tá lá. tal. Então, um parceiro nosso tá apoiando o nosso podcast aí, tá comprando a ideia com a gente. Apoiem então os nossos parceiros, hein, É, pessoal. For pedir açaí aí, no delivery, lá no iFood, ó, açaí do Dudu. inclusive, tem um cupom de desconto para quem acompanha a gente, que é método GR10. Então ganha 10% de desconto lá com açaí do Dudu. Aproveitem. Tamo junto, né? Só aguardar vai chegar pra gente. E bate-papo. Que bate-papo, hein, velho? Legal, cara, que bom, Muito bom, cara. que bom. Excelente. Eu sabia, né? E tem mais. Tem um presente pra você. Ô, cara, muito Da Hand obrigado. Cesium, pra te incentivar. Olha, Pra te incentivar mais ainda pode e te abrir aqui ajudar para no ver o seu que que sucesso. é? Pode abrir. Rapaz, olha só. Tem um negócio Tem aqui, ó, ali. deixa eu ver. Ah, tem um obrigado, ó, uma cartinha de obrigado. Reis, olha! Que isso, ó, chegou o açaí aí pra gente. Eu, Rapaz, veio até umas frutas aí, cara. mas, Obrigado, hein, cara. Obrigado. Dudu é fera. Pode comer agora, né? Pode, E pode. olha só, galera, isso aqui é pra poder treinar mesmo, hein? Poder. Olha só. Aí, ó. Ficou bom? Ótimo. Cara, muito obrigado. Isso. Agradecer mesmo. Como você disse, cara, são muitas histórias, né? Enfim. Legal, legal. Fica à Obrigado vontade, mesmo. Fred. Nada que isso. Pessoal, açaí do Dudu, hein? Diferenciado lá. Olha, tem até umas frutas aqui, tem um leite em pó e um leite condensado. Nó. Hum. Adoro açaí, cara. Adoro açaí. Também adoro. Cara, você sabe que quando você começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, é muito magro. Pô, também ainda tô contando história que passava fome e tal, tinha que ser magro mesmo, né? Cara, quando eu começo
a ganhar uma grana, a primeira coisa que você faz, o que que é? Melhorar a sua alimentação, né. Na época eu estava fazendo mestrado, de maneira muito honesta, não tem vergonha nenhuma. Eu comia uma vez por dia, cara, era o que dava, na época eu estava fazendo mestrado, fiz mestrado na UFV. Eu dividi apartamento com 8 pessoas, galera da engenharia elétrica de graduação, e eles já tinham uma república, era cada um num quarto, na sala, e tinha o quartinho de empregada sobrando. E eu vi um anúncio, desses que você pega na parede mesmo lá da UFV, alugando o quartinho de empregada, barato. É o que eu preciso, na realidade, é o que dá para eu pagar. Aí eu fui morar no quartinho de empregada e, cara, comia no RU. E é bem baratinho lá no restaurante universitário, mas, cara, eu só tinha grana para comer uma vez por dia, cara. Eu lembro que eu decidia sempre comer, à noite, né. Ficava estudando de manhã, cara, jejum, cara, chegava na hora do almoço. Aí eu lembro com os colegas: "Ô Daibert, vamos almoçar junto, tal". "Não, vou ficar estudando". Fica mais um pouquinho aqui. Mentira, cara, eu não tinha Nossa, grana. triste, né, cara? Nossa, não é E aí, fácil. cara, quando você melhora um pouco a sua vida, pô, você quer comer 3 vezes ao dia. Eu até falo muito sério, a Fagoc, por que a Fagoc é tão importante pra mim? Vão fazer 19 anos que eu trabalho na Fagoc. Por que é tão importante? Porque a Fagoc permitiu que eu comesse 3 vezes ao dia. Aí eu até brinco, né, eu tenho comido até muito mais, porque eu aumentei muito de tamanho, né. Mas, cara, uma das coisas que eu comia todo dia, que tenho certeza que fez eu engordar muito, era açaí, cara. Isso aí. O meu lanche entre o final da tarde e o início da noite para poder começar a dar aula, cara, eu comia meio litro de açaí, É forte. batia com fruta, assim, e foi aí que eu fui começando a engordar. Você vai ficando mais velho, metabolismo também, né, tal. Eu até antes do mestrado, eu até praticava alguns esportes, eu gostava de jogar bola, vôlei, futebol, natação, gostava muito. E parei de fazer tudo só para trabalhar, cara. Então É. o açaí, agora eu posso comer sem culpa, porque só domingo eu gastei no triatlon 6.500 calorias. Caramba. 6.000, claro, você suplementa, tal, né, 90 gramas de carboidrato por hora, mas é 6.000 calorias, então tô podendo. David, cara, queria te agradecer. Obrigado mesmo. Papo demais Cara, aqui com a galera. tô à disposição, eu costumo dizer, se tiver uma pessoa que se sentir, incentivada por alguma coisa que eu falei aqui, pra mim já tá bom. Tenho Meu certeza. compromisso é com uma pessoa, só uma. Então, se tiver uma pessoa que vai nos escutar, que vai mudar a vida dela por conta, das coisas que a gente conversou aqui, eu estou feliz, cara. Ótimo. Obrigado Obrigado mesmo. pelo convite, foi um privilégio para Que mim isso. também. Valeu mesmo. Galera, lembrando, se inscreva no canal aí, ativa o sininho de notificação. Toda semana tem conteúdo novo, sempre conteúdo relevante para ajudar aí na saúde e na performance. Valeu, abraço, galera. Valeu, pessoal.